Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, numa cidade já no Mato Grosso do Sul chamada Três Lagoas. Na época eu morava em Ilha Solteira, fazia uma viagem de 70 quilômetros mais ou menos. Numa prova material, meus pais perderam tudo. Não tinha dinheiro às vezes nem para colocar comida na mesa. Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, pelo crédito educativo na época, hoje é chamado FIES, e eu ia para a escola, para a universidade, sem ter dinheiro para um cafezinho. Falando do dom de Deus, um dia estava fazendo uma prova de Direito Processual Civil, uma matéria que eu tinha muita dificuldade, um professor sério, sisudo, fechado, não dava abertura para ninguém. Eu fazendo a prova, o Senhor se apresentou naquela sala. Senti a virtude de Deus, comecei a arrepiar, o meu coração começou a ferver, no meio de uma questão e outra. O Senhor falou comigo: meu servo, vire a prova e escreva num verso, um versículo para o professor. Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão, o salteador veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Glória a Jesus. No fim destas linhas o Senhor me deu de escrever: o espírito da morte é repreendido em nome do Senhor Jesus. E outras coisas que Deus me deu a escrever. Esperei todos entregarem as provas. Eu, menino ainda, jovem, sem conhecer o que era o dom de Deus, eu fui o último. Quando todos tinham saído, levantei, fui até a mesa, falei: professor, há um recado no verso desta prova, e o senhor precisa ler este recado antes de chegar na tua casa. Ele não me deu confiança, não falou nem que sim, nem que não, não sorriu, tirou a prova das mãos e eu fui embora. No outro dia de manhã, 7h20 da manhã, mais ou menos, tocou o telefone na minha casa, fixo ainda. Minha mãe atendeu, me chamou, disse: é o teu ele se identificou como teu professor de Direito Processual Civil. Ele quer falar com você, está chorando muito. Minha mãe não pertencia a esta doutrina, não conhecia. Ela dizia: acho que aconteceu alguma coisa com ele. Quando atendi, ele chorava de soluçar do outro lado. Quando ele se acalmou, ele disse assim: eu quero te fazer uma só pergunta. Quem te falou aquilo que estava escrito no verso da tua prova? Eu disse: professor, eu sirvo a Deus, sirvo a Cristo e professo a minha fé em Cristo na Congregação Cristã no Brasil. E o que eu vou contar para o senhor, talvez o senhor não vá acreditar. Mas eu estava fazendo a prova, no meio da prova, um anjo de Deus se apresentou para mim naquela sala. Glória a Jesus. Ele falou: vire a prova, escreva no verso o que eu vou te falar. E eu escrevi. Eu somente fui um portador das boas novas do Evangelho. Aleluia. Ele chorava e dizia assim: amém, Jesus. E ele disse assim: olha, eu não sou evangélico, eu sou de uma igreja tradicional, não vou sempre à igreja, mas eu passei um dissabor muito grande. Descobri que fui traído pela minha esposa, e a semana foi de muito martírio para mim. E ontem, sexta-feira, eu fiz um plano comigo mesmo. Disse: vou cumprir todos os meus desafios profissionais, vou aplicar todas as provas que eu tenho que aplicar. Depois que eu chegar em casa, vou deixar tudo preparado e eu vou tirar a minha vida. Sou muito cuidadoso com a minha imagem, com o meu nome, e eu estava numa angústia muito grande. Ele dizia que ninguém sabia, nem amigos, nem pai, nem mãe, nem família. E eu entrei para aplicar a prova na tua sala, que era a última sala da semana e da noite. Glória a Jesus. Em casa,
tudo estava preparado para a minha morte. Glória a Jesus. E ele disse: quando eu virei a prova e comecei a ler, Jesus é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão e o salteador vêm para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenhas vida e vida com abundância. Glória! Deus mandou embora aquele espírito de morte e de suicídio, e eu estou te ligando para dizer: você é portador das mensagens do Altíssimo. Glória a Jesus. A Irmandade, naquela hora Deus me deu uma força, uma fortaleza tão gloriosa, que eu falei destemidamente deste Evangelho. E o Senhor fez uma grande obra com ele, ficou meu amigo. E o Senhor fez muito mais do que pedimos ou pensamos. Foi a primeira manifestação do dom de Deus na minha vida, que eu não conhecia, não sabia dizer o que era aquilo. E quando acabava a aula, ele dizia: olha, eu vou acabar a aula uns 10 minutinhos mais cedo, mas você não vai embora, fica aqui. Ele ficava e lhe dizia: fala mais para mim. Fala mais para mim deste Jesus. Fala mais para mim deste Evangelho. Fala mais para mim dos dons de Deus. E o Senhor sempre fez tantas obras, e eu sinto de glorificá-lo aqui nesta noite.